Fazer uns segundos aí de concentração, oração, como queira chamar. Grande Espírito, Grande Mãe, os maestros e maestras, sábios e sábias, mentores e mentoras, né? Nos auxiliem, nos dando insight, entendimento, compreensão, vislumbres. Alegrias. Então vamos lá, né? Só para iniciar, vamos responder as perguntas. Quinta passada eu não consegui fazer aula por motivos técnicos, né? Literalmente, de não ter energia elétrica nem internet, mas hoje está tudo em ordem. A Sabrina me mandou pergunta, mas ela me mandou agora, então eu vou responder as outras que já estavam e a dela eu respondo no próximo encontro, senão vai ficar muitas perguntas. Então deixa eu achar as perguntas da semana retrasada, né? Então vamos lá. Tá, relativo à aula passada, né? Segundo o PIB, o Bruton, após desencarne, a mente continua ativa, acreditando que o corpo ainda permanece na dimensão física e continua interagindo mentalmente com os objetos desse mundo. Considerando pelo raciocínio da dualidade se a mente é o criador do corpo e do mundo, como ocorre o desencarne? Tá, então vamos responder por partes, né? Considerando pelo raciocínio da dualidade, se a mente é o criador do mundo, é o criador do corpo e do mundo, como ocorre o desencarne. Mas a mente que cria é a mente do mundo, né? Aquilo que nós chamamos de Deus. Não é a nossa mente, né? A nossa mente existe dentro da mente de Deus, né? Ou da mente do mundo, como é a terminologia do Paul Grotto. É o corpo que está desprendendo da mente ou é outra coisa? É quando o corpo morre, né? A alma, né? E essa alma ainda pertence, a mente ainda continua existindo nessa alma, né? A não ser um ser liberto que já transcendeu tudo, né? Então, essa mente ela ainda continua existindo, só que num corpo mais sutil. Geralmente, na maioria dos seres, ela passa a existir no plano astral. Ainda pela visão da dualidade, como é sabido que a mente interage com o mundo através dos 5 canais sensíveis do corpo, ou seja, os 5 sentidos. Então, se a mente está desconectada do corpo, como ela, a mente, irá receber sensações para movimentar e interagir? Então, quando você deixa esse corpo, mas se você ainda vai para o plano astral ou para outras dimensões, a mente ainda continua lá, né? E em qualquer dimensão que você estiver, existe o corpo, né, que você está transitando naquela dimensão. E esse corpo daquela dimensão tem os sentidos que vai interagir dentro daquela dimensão. É simples assim. Ainda da aula passada, o vislumbre do eu superior somente pode ser experienciado nessa dimensão que estamos? Não. O vislumbre do eu superior, por exemplo, se você é um ser que tá no plano astral, vamos falar do plano astral que é mais fácil, né? Se você está lá, você pode ter vislumbre do eu superior. Se você é um buscador e continua, né? Se você é um buscador e por algum motivo não transcendeu e ficou ou no astral ou numa quinta dimensão, você pode ter vislumbre do eu superior da mesma forma. Outra pergunta. A frase aqui agora é o mesmo que eternamente agora? Sim, para mim é a mesma expressão, né? O que exatamente significa? Significa estar fora do espaço-tempo, né?
ou quando você entra em meditação e atinge um estado profundo, não há tempo, não há espaço. Então, quando não há tempo e não há espaço, você está no eterno agora, aqui, agora, eternamente agora, qual o nome que você quiser falar. Para quem já comungou ayahuasca, e a maioria, acho que todos nesse grupo já comungaram, em algum momento, quando aquilo que a gente chama de força, que na realidade é uma expansão, e essa expansão é suficientemente para transcender a mente, essa mente concreta, você não percebe mais o tempo, né? Se você ficar nessa expansão 4 horas, você vai pensar que ficou 10 minutos, quer dizer, não dá para saber, você está fora do espaço-tempo. E isso é o eterno agora, né? E é isso que acontece nas dimensões bem mais sutis, né? Quanto mais sutil a dimensão, menos espaço-tempo tem força, né? Fazendo um estudo de analogia entre a consciência expandida experimentada no ritual de ayahuasca e a consciência testemunha conceituada na visão dualista, parecem haver uma certa proximidade de entendimento conceitual. Então, nesse caso, podemos entender que a primeira com expansão continuada, ou seja, podemos entender que a primeira com expansão continuada a partir de certa intensidade pode se tornar-se a segunda consciência. A pergunta me deixa algumas questões, né? Depende do que você vai chamar de consciência testemunha. Existe a consciência testemunha que é nós aqui quando passamos ao processo de autoobservação, de autoconhecimento, né, a gente fecha os olhos, consegue perceber os sentimentos, consegue ver o fluxo de pensamento e começa a se perceber. Isso também é chamada de testemunha, né? Mas não é a testemunha última. A testemunha última é o próprio eu superior ou a consciência superior, que somos nós mesmos. Então, se for pensando que se você está na ayahuasca, você expandiu e atingiu um nível bem superior e ela continuada, sim, ela vai ser a experiência contínua. É assim que eu entendo e é assim que eu estou entendendo a pergunta, né? Se não for isso, depois me avise e a gente ou reformula a pergunta e a gente pode estar dando mais ênfase ou quando encontrar comigo pessoalmente, faça a pergunta, aí fica mais fácil. Mas foi assim que eu entendi. Então, voltando aos nossos estudos, né? Estamos no capítulo 9 do Nascimento ao Renascimento. Estamos na página 116, primeiro parágrafo. Vamos dar sequência aqui. Para os que fizeram suficiente progresso na busca, ou seja, nós que somos buscadores, né, se o nosso progresso foi intenso o suficiente, a morte não é uma experiência atemorizante. Uma vez efetuada a saída do corpo, né, ou seja, você morreu, o corpo, né, você não tem mais como ficar no corpo, né? O resto é agradável e tranquilo. Também isso é simples assim, né? Para quem já fez está na busca, fez a busca, está espiritualizado, entende que a morte não é o fim, não está apegado, né? Ou já tem um desapego suficiente para deixar o corpito e tudo isso daqui dessa dimensão e partir para onde tiver que ir, é uma experiência tranquila. Mas o medo da morte é um medo comum a todos os seres, né? Então, esse é um medo primordial em todas as pessoas, em todos os seres, né? Até que você atinja uma compreensão bem, né? Até que você tenha certeza absoluta de que a morte é somente do corpo, né? Dando sequência, nós vamos ao próximo parágrafo. O homem que viveu egoisticamente, né, homem ou mulher, e sem preocupação pelos direitos dos outros,
sofrerá estranhas visões no estado de após-morte. Aqueles a quem prejudicou seriamente aparecerão diante dele repetidas vezes, reprovando-o em alguns casos ou denunciando-o em outros. Isso continuará até tornar-se uma espécie de tormento mal-assombrado, inicialmente fadigando e mais tarde exaurindo a tal ponto que ele cairá num estado dominado pelo medo, sentindo-se desgraçado e doentio. No ponto mais profundo da sua miséria, um outro ser desencarnado será enviado para ajudá-lo, para levá-lo, ou levá-la, né, a reconhecer sua pecaminosidade e persuadi-lo a arrepender-se. Essa entidade pode ser um parente que ama, um místico avançado que tenha deixado o corpo temporariamente durante o sono, ou o seu anjo da guarda. Quando essa mudança de coração é efetuada, quando o homem se confessa, se arrepende e se decide corrigir seu caráter, a perseguição cessará. Parágrafo bem intenso, né? E bem denso também. Mas é bem isso aí, né? Isso aí é até clássico, né? Se a gente for ver, dentro das falas do kardecismo, dentro das religiões espíritas, né? Umbanda, né? Umbanda também é uma religião espírita, né? De matriz africana, mas é espírita, trabalha com espíritos. Pai, desculpa, qual a página que o senhor está? 116, segundo parágrafo. Obrigada. Ok. Então, isso é muito comum, né? Acho que eu já até falei lá na aula passada, de quando você toma a medicina e expande a consciência, né? Às vezes, muitas vezes, quando você fez alguma coisa que você, né, que a sua consciência está achando que não foi muito benéfica, não foi muito bom, muitas vezes há uma cobrança, né? E essa cobrança ela vem forte com a consciência expandida. Então é similar, né, o que acontece quando você está deixando o corpo, né? Você está deixando o corpo, você está expandindo e tudo que está lá também vem à tona, né? Principalmente se você cometeu ações que não são muito agradáveis aos semelhantes e essas coisitas vão estar lá te cobrando, ou o próprio outro espírito vai lá estar te cobrando, e tem todas essas coisas aí que já a gente já tá cansado de saber, né? Mas está aqui no parágrafo, né? E é importante a gente estar repensando essas coisas também. Mas como ele também sempre ele continua no parágrafo, né? Que pode não, geralmente acontece, ou vai lá um guia te ajudar, depende da sua religião, um mentor, depende das suas crenças, ou um parente, né, que já tenha atingido um grau mais evoluído, para te tirar daquela situação se houver um arrependimento, né? E aí, e aí continuar a sua existência lá de uma outra forma, um pouco melhor. Terceiro parágrafo, dando sequência. A condição de após-morte de certos homens raros, como Jesus, Buda e Krishna, é necessariamente uma condição rara. Isso é bem raro mesmo. Eles continuam o trabalho beneficente de impelir, né? Eles continuam o trabalho beneficente de impelir e ajudar os homens e mulheres, né, a se erguerem acima de suas naturezas inferiores. Trabalho encetado quando se manifestaram corporalmente na Terra, embora se deva entender que ele deixará de atingir o mesmo grau de aguda eficácia que o uso de um corpo físico lhe proporcionaria. O parágrafo é longo, né? Então vamos por parte aqui no parágrafo. O que ele está dizendo nessa primeira parte, né? Que é até o óbvio, né? Seres como Jesus, Buda, Krishna e outros seres que tiveram por aqui no planeta ao longo da história da humanidade, isso é bem raro, mas são seres excepcionais, né? No sentido pleno da palavra mesmo. E eles estão sempre
E eles, quando estiveram aqui, né, incentivaram, buscaram a gente ajudar aqueles que estavam em torno a ter essa transcendência, a ter essa compreensão da, da natureza humana e das condições que pode e das condições necessárias para que você possa estar transcendendo essa natureza básica humana, né? Mas o que ele está falando aqui que é interessante é que depois que esses seres deixam o corpo físico, a atuação deles não tem a mesma intensidade, ela continua, mas não é a mesma intensidade de quando ele estava encarnado naquele espaço-tempo em um corpo físico. É isso que ele está dizendo, mas isso não quer dizer que eles não tenham a ação deles, mesmo em outros planos, não tenha eficácia aqui, principalmente para quem é devoto, né? Entretanto, dando sequência, né? Entretanto, o que ele perde em profundidade ganha em amplitude, pois, embora a realização pessoal seja rápida entre seus discípulos durante a sua vida, a influência popular sobre as massas só é capaz de espalhar-se após sua morte. E o faz, morte do corpo, né? E o que faz como as ondulações num lago. Somente o enfoque materialista do universo deixará de compreender que esses homens jamais morrem e que sua verdadeira existência continua até mesmo quando já não estão encarnados, e que seu poder de salvação ainda está disponível aos outros mesmo então. Enquanto os homens invocarem sinceramente o seu nome ou venerarem a sua memória com reverência, eles continuarão a sua existência de espírito. Não morrem, não desaparecem realmente. O que ele está dizendo é que seres, né, do mesmo nível que Buda, Krishna, para aqueles que têm fé e que têm devoção, eles continuam atuando aqui no nosso nível aqui de terceira dimensão aqui do mundo, mandando a sua irradiação, né, e deixando os conhecimentos que também foi escrito, que nem o Pobruto, né? O Pobruto já partiu, mas deixou toda uma obra que nos serve de guia e que nos serve de orientação, né? Para a gente, muito valioso, né? Quando a gente está nessa 3D, principalmente quando não está iniciando a busca, isso é um valor imenso, né? Vamos ver o que ele fala mais embaixo aqui. Aqui já é outro parágrafo, tá? A hereditariedade pode ser responsável pelo rosto, pela forma e pelo tipo nervoso de um homem ou de uma mulher, mas não pode responder pela sua capacidade de gênio. Aqui é necessário introduzir algo bem diferente: o desenvolvimento do seu talento através de repetidas vidas terrenas. O que ele está dizendo? A família, a família que a gente nasce nos proporciona, lógico, o corpo físico, algumas heranças, né, a herança genética do nosso corpo físico, aquela educação que elas nos deu, né, e todo aquele karma, o dharma familiar, é onde a gente está, né? Isso também, o dharma, o karma é da cidade, é do país, é do planeta. A gente está inserido em todos esses dharmas e karmas, aí, como queira chamar. E, e agora, o talento, né? O talento e o espírito, é isso que os mentores falam, né? Também falam, né? Isso vem de tudo aquilo que você já desenvolveu em outras existências passadas, né? Em outras vidas passadas. Outras vidas terrenas, se você foi lá um, foi lá um arquiteto lá das pirâmides, você vem para cá com a facilidade de construir as coisas. Se você foi um grande músico, se você foi músico, não precisa ser grande, mas se você foi músico, tocou um instrumento, você vem para cá com facilidade para a música ou para um determinado instrumento. É isso. As coisas não se perdem. Se você foi um pesquisador, um cientista, isso também o PIB fala, acho que ele fala sobre o Einstein, né? E de falar o Einstein é um gênio. Sim, ele é um gênio, óbvio, né? Mas não foi só nessa vida que ele deu esse salto, né?
Geralmente o ser ele já vem numa pesquisa, já vem desenvolvendo um pensamento. Então, quando ele vem aqui e encontra todas as coisas, não é facilidade não, mas ele encontra um terreno fértil para aquilo que ele já vinha, então aquilo como é que fala? É dado continuidade, né? E aí fica mais fácil para o ser estar desenvolvendo coisas que, para a grande maioria da gente, fala, nossa, como é que o cara consegue? Consegue porque né, tem algumas existências aí, o ser desenvolvendo, já, já desenvolvendo esses projetos, já desenvolvendo esses talentos. Né? Pai, Te ouço. pode ocorrer também o contrário, o ser ter aptidões de outras vidas, né, que vai se construindo, e numa nova vida ter-se um bloqueio de aptidões antigas e como se precisasse de um reset? Então, é como eu entendo, né? Sim, se você, por exemplo, você era um músico, vamos pegar o exemplo do músico que é mais fácil, que a gente está vendo muitas criancinhas aí de 2 anos já tocando piano, não tem nem 2 anos tocando piano, né? Então, isso aí é uma evidência grande das coisas que a gente está falando aqui. Sim, mas se por um motivo, supondo, você foi um violonista bom, né, até excepcional numa outra existência, mas por N coisas você era um bom músico, mas era um filho de uma mãe, do filho da mãe, né? Aí você encarna numa condições muito adversas, entendeu? Que você precisa coisar para comer, você tem ali coisa, 500 coisas ali que você tem que lutar pela sobrevivência. Isso aí fica latente, está latente, mas não tem um campo propício, sim. A não ser que alguma coisa desperte. Pode ser que ele chegue numa idade adulta e aí, de repente, alguém dá um violão e o cara começa, ou a mulher, sei lá. Sim, mas Entendi. acontece. Fica latente, mas se não tem terreno fértil para desenvolver, fica embotado do mesmo jeito. Você pode ter sido um excelente arquiteto numa. É isso que eu estava dando um exemplo, né? Se for arquiteto do faraó lá, aí por acaso você nasceu aqui, mas você não nasceu numa família que não tem nada a ver com isso, coisa, e você já por uma condição, já foi levado, vamos dizer, para uma área de saúde ou medicina, sei lá o quê, entendeu? Aquilo fica, mas não desenvolve, né? Não Entendi. vai, não vai, a não ser que isso aconteceu tudo, aí você vai para essa área e aí você é um Niemeyer da vida, um desses grandes arquitetos aí. Isso para todas as áreas, né? Medicina, todas, né? Tem uma área específica. Vamos ver o que eles nos falam em seguida. Não há nenhuma necessidade para ninguém de procurar saber quais foram as suas encarnações anteriores. Se as recordações vierem, representam algo anormal. A natureza não deseja que sejamos estorvados no presente pela recordação do passado. Quando o próprio passado se estende por tão longo tempo. Você não deve, portanto, preocupar-se acerca de encarnações anteriores, mas concentrar-se totalmente na atual de forma a torná-la tão valiosa quanto possível. Esse parágrafo, para mim, tem uma importância muito grande, né? Porque as pessoas, todo mundo tem curiosidade, né? Eu também tenho, né? Mas hoje eu já não tenho mais assim, não tenho mais desejo desse tipo. Se uma hora eu tiver que saber, é porque tem uma necessidade. Mas antes eu também tinha essas vontades de saber, né? Bababi, bababá. E por que isso? Porque todo esse passado nosso, pô, imagine, a gente só dessa vida aqui desde criança, né? Quantas coisas a gente já tem, quantos pequenos traumas, grandes traumas, pequenos microtraumas também, né? Não é só os grandes, né? Pequenos
pequenas desavenças que aconteceu, tudo isso fica gravado, né? Você acha que é só as grandes coisas? Não, as pequenininhas coisas também, né? Sabe, um bate-boca que você teve que calar, porque aí você engoliu, aí você se sentiu humilhado. Aquilo ali já ficou, não tem jeito. Isso só dessa vida, né? Agora, imagine de vamos dizer aí, umas dezenas de vidas aí, de tudo que aconteceu, tanto de bom, de positivo, quanto também de coisas não muito boas que estivesse latente nessa memória, né? Tivesse na consciência agora no dia de hoje, né? Imagine como é que é lidar com tudo isso. Você só consegue ter essas lembranças e ficar intacto quando você já transcendeu, porque daí tá, você olha aquilo como um filme, né? E é um filme, né? Mas daí já não tem mais nada para pegar, para bater, não tem assim, pegar, bater que eu falo, né? Não tem aquelas emoções que estavam lá vindo à tona aqui agora te derrubando, né? Então é, é complexo essas coisas de vidas passadas. Eu sei que tem uma escola que faz regressão, eu também no passado trabalhei com isso, né, de regressão, até escrevi um livrinho sobre regressão, uma gazezinha aqui. É válido quando tem alguma, assim, minha visão, né? Quando tem alguma coisa muito latente e a pessoa já está tendo frecha, aí você trabalhar aquilo, orientar, reorganizar aquilo, né, para que essa existência entre em harmonia e entre em equilíbrio, né? Agora, você mesmo ir buscar, às vezes você vai encontrar coisas que não são agradáveis e aí a sua capacidade de suportar isso pode não ser suficiente, né? Isso pode levar a um desequilíbrio. Eu estou usando sempre a palavra pode, né? Estou falando que isso vai acontecer. Então, normalmente, quando vem é porque o ser já está preparado, já está tudo resolvido ali, aquilo só vem à tona para ser diluído, né? Não é você que ficou cavando lá buscando. Perguntas, comentários? Vamos seguindo em frente, então. Voltamos para essa terra e não para alguma outra terra, porque é aqui que plantamos as sementes do pensamento, do sentimento e da ação. E, portanto, é aqui que devemos colher a sua safra. A natureza é ordenada e justa, consistente e contínua. O que o senhor Pibi tá nos falando aqui, né? Que nós voltamos para essa terra e não para outra, né? Por que a gente se encarna aqui nesse mesmo? Porque, né, toda a nossa fábrica de pensamento e ações está aqui, né? Não está em outro lugar. Então, tudo de sentimentos está aqui. Então, é aqui que a gente vai colher tudo aquilo que nós plantamos e continuamos plantando, né? Até que haja uma transcendência, até que haja uma realização, né? E aí cessa-se os ciclos de renascimento, né? E toda a busca é isso, né? A busca é o encontro com o eu divino, com o eu superior, consciência superior, né? Como queira, e, e a partir dali, se for ficar no planeta, mas é já ficar numa dimensões onde o tempo já não tem mais uma influência tão grande, e aí a lei do karma já não tem mais ação, né? Mas só consegue atingir essas dimensões quando já atingiu uma realização, pelo menos o suficiente para estar lá, vamos falar assim. E é por isso que nós estamos aqui estudando, é por isso que nós, né, como os ayahuasca, que somos os que somos ayahuasqueiros, por isso que está lá no terreiro os que são bandistas, né, trabalhando, fazendo ação desapegada, e é isso. É tudo isso daí, é a soma de todos os nossos esforços que vai nos
proporcionar uma hora a realização, né? A realização que eu falo, alguns chamam de iluminação, né? E iluminação, realização, nada mais é do que a consciência estar num outro nível, né? Por falta de outra palavra, ou em outro nível, em outra dimensão, em outra faixa vibratória, e essa mente concreta já não tem mais atuação. É isso. Da sequência aqui. Não há nenhuma prova direta e incontroversa da reencarnação, mas há uma evidência lógica a seu favor. Por que existiriam certas habilidades quase sem treinamento anterior? Por que possuiria eu, em tenra idade, as habilidades mentais de um escritor ou alguma outra pessoa, as habilidades de um músico? A hereditariedade apenas não pode justificá-las. Mas é perfeitamente justificável atribuirmos tais habilidades a uma memória subconsciente. Estou inconscientemente lembrando e usando outras vezes as minhas capacidades de vidas anteriores. Isso só é possível porque eu sou a mente, né? A mente aqui está em, se vocês for ver, está em itálico, né? Só a mente pode ter continuidade. As capacidades em qualquer campo não podem surgir do nada. O indivíduo que as exibe as está repetindo a partir de sua própria memória mais profunda. Há evidência na natureza. Quando acordo pela manhã, retomo tudo o que eu tinha na véspera, lembrando-me da minha individualidade e uso os mesmos talentos literários de antes. De outra forma, eu jamais poderia escrever de novo e um outro jamais poderia cantar. A base dessa reminiscência não é uma ocorrência física, mas mental. O que ele está dizendo aqui? Aqui ele usa a mente, né? Aqui ele usa o termo mente, mas vamos entender essa mente como consciência. A mente é o veículo, e é o veículo de. Né? A mente está ancorada em todos esses corpos nossos, né? Desde a alma até o corpo físico. Né? Se você for pegar a alma, corpo causal, corpo. Né? A alma, que é o corpo causal, o corpo astral, e o corpo mental, a mente está sempre existindo. A mente só deixa de existir quando você transcende, né, o espaço-tempo, mas mais além. Você entra no eu superior, aí você já foi para um outro campo, né? Então é essa consciência e essa mente. Então, mas a mente, ela, como é que eu vou falar, né? Como é que eu vou tentar explicar isso? Deixa eu ver. Tá, mas aqui ele está usando o termo mente, vamos usar a mente. Então, essa mente, ela existe, e ela existe no aqui e agora e ela se mantém, né? E ela se mantém, porque a mente é parte do ego, né? E o ego é parte da mente. Os dois são inseparáveis. Aquilo que a gente chama ego é aquilo que a gente chama mente. E aquilo que a gente se percebe, mas é a nossa consciência que está utilizando essa mente como um veículo para se manifestar no nível de terceira dimensão, depois quando perde o corpo físico na quarta, quando vai ascendendo nas dimensões mais superiores, né? Então a mente está ali, e a mente, né, se você for pegar esse invólucro, né, chamado mente, ali dentro dessa mente tem o intelecto, tem, tem aquilo que a gente chama de memória, então fica tudo guardado ali dentro daquilo que a gente chama de corpo causal ou corpo de alma, que está lá, que é é a nossa primeira emanação como ser aqui encarnado, né? Nosso primeiro eu, né? Quando reflete, né? O eu superior reflete aqui nesse mundo e começa a se manifestar, é nós aqui existindo, eu, né? É o nosso primeiro eu. E aí depois ele continua ele continua refletindo, aí vai para os corpos mais densos, corpo de emoção, corpo físico, né, corpo mental, e aí a gente vai virando toda essa identificação com o corpo, com o mundo, e aí a memória, aí o velamento é completo, você não lembra de mais nada, e aí é todo esse trabalho para acordar de novo, né, para que haja memória.
Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei, mas é o jeito que eu estou conseguindo passar esse parágrafo aqui. Mas, assim, de um modo mais simples, que ele está dizendo é que toda essa capacidade nossa, que todos nós temos, né, para alguma área, né, todos nós temos, independente, né, independente dos talentos que tem, isso já vem de vidas anteriores, né? Se for ver, todos nós temos talentos. Talento não é só para música, jogar bola, para coisas, são vários talentos que existem aí, que você faz as coisas sem fazer muito esforço, né? Tudo aquilo que você não conhece, que você vai fazer e você não precisa fazer muito esforço, de alguma forma você inconscientemente você já tem um conhecimento ali que estava latente ali e que vai embora sozinho. Perguntas, estudantes, todos nós somos estudantes, então estudante é uma honra chamar de estudante. Ah, eu tenho uma pergunta, na verdade é uma pergunta assim. No começo da aula o senhor citou sobre a morte, né? E assim, quando a gente perde algum ente querido, né, de alguma forma, enfim, que seja, é importante a gente, assim, eu sempre ouvi falar as pessoas falar de acender vela, né, enviar vibração, assim, e nesse processo ajuda essa pessoa tipo, lembrar tipo, de formas ou de alguma, sei lá, alguma luz, assim, para se ela tá num lugar muito sombrio, assim, não sei explicar muito bem, mas mais ou menos isso, deu para entender? E sim, entendi sim a sua dúvida ou a sua pergunta, sim. Vamos, vamos lembrar que, né, nós existimos daquilo que nós, dentro da consciência cósmica. A consciência cósmica, alguns chamam de Deus, né? O Pimi chama de mente do mundo. Então, nós existimos dentro de Deus, né? Ou dentro da consciência cósmica. A nossa consciência individual existe dentro da consciência do universo, que é a consciência cósmica, que alguns chamam de Deus, ok? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo está interligado, tudo. Quer você queira, quer você não, quer não queira. Então, tudo está vibrando e está vibrando dentro dessa consciência maior, né, que é a consciência cósmica, que é Deus, mente do mundo, tá ali existindo. Nós estamos dentro dela. A nossa percepção de 3D, de espaço, é daqui, é dali, mas está tudo vibrando e existindo dentro dessa consciência maior. Então, tudo que você faz e que você pensa tem ressonância. Se você teve um parente né, e que deixou o corpo, né, já fez a passagem, e você vai lá, acende uma vela e faz uma oração para ele, envia uma energia positiva, de uma, de uma certa forma essa energia vai chegar para ele. Pode não chegar com toda a intensidade que você está colocando, mas vai chegar. Sim, isso serve para quem está morto, quer dizer, para quem está morto, não gosto dessa palavra, serve para quem já está em outro plano e serve para quem está vivo também. É aí que se baseia aquilo que a gente chama de magia, né? De magia mental, toda magia é mental, não tem como ser diferente, né? Você tem que usar a mente para fazer magia. Mas todo pensamento negativo para uma pessoa, esse pensamento vai vibrar na tela dela. Se ela é sensível, ela percebe, mas se ela é mais grosseira, mas está lá. Então, tudo é energia. Pensamento é energia, essa energia está vibrando. Por isso que a gente tem que ter um cuidado bem atento, né, para os nossos pensamentos, principalmente em relações a outra pessoa, né, seja ela qual for. Né? Você pode não ter afeição com uma pessoa, não gostar, por N motivo, não importa. Então, mas sempre evitar de estar gerando pensamento naquela pessoa, né? Porque todo pensamento, de uma forma ou de outra, ele chega, né? E de uma certa forma ou de outra, uma hora ele retorna também para o seu gerador, né? Que são as sementes que a gente planta. Tem até aquele clichê, né? Aquele clichê espiritualista que fala, né? Que
a, a, a plantação é opcional, né? Mas a colheita é obrigatória, né? Não tem para onde correr. Plantou, você tem que colher. Você pode não plantar, isso é opcional. Agora, não colher não existe, né? Ou seja, tudo aquilo que você plantou, que você criou, que você pensou, que você fez, né? Tanto de bueno quanto não bueno, isso tá vibrando dentro dessa mente cósmica, né? Infinita. E mais cedo ou mais tarde, se não for nessa, pode ser numa outra, aquilo vem para você, né? Aquilo tem um retorno. É a lei do retorno, é a lei do bumerangue. Tá, vamos lá. Pera, deixa eu pegar um chá lá que a garganta já ressecou. Então, deixa eu falar. Mas fico feliz de ver que a gente já tem quase 6 meses aí que estamos aí, né? E vocês continuam aqui ainda estudando, né? Isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Então vamos dar sequência aqui. Viajamos de um corpo para outro com períodos de descanso adequados e necessários entre eles. De cada um colhemos experiências, em cada um aprendemos e desaprendemos, pecamos e sofremos, agimos corretamente e nos beneficiamos. No final, entre progressos e recaídas, a plenitude e a satisfação da idade adulta amadurecida, purificada, deixando para trás a animalidade. Bem, aqui acho que está até claro, né? Mas vamos dar ver o que a gente consegue colher desse parágrafo aqui para nós. O que ele está falando, né? Que quando a gente deixa um corpo, né? A gente passa um tempo, né? Em um outro plano e depois a gente retorna para esse plano novamente. E tem um período ali de descanso, né? Às vezes até como é que fala? Às vezes até apagado mesmo, né? Não necessariamente trabalhando no astral, fazendo isso, outra coisa. Simplesmente a alma dá uma. É como dormir, né? Dorme e depois reencarna de novo. Para alguns, né? Para outros tem todo. Para outros e para outras, né? Tem todo um astral aí, tanto com as partes mais bonitinha do plano astral, quanto as partes mais densas do plano astral aí, como a maioria daqui já conhece, né? Principalmente os que trabalham com panos, que tomam ayahuasca, já viram bastante esses níveis aí. E o que ele está falando? Que de progresso em progresso, né, de recaídas e retomadas, né, chega uma hora que atinge-se a idade madura, né? A idade madura entre todas aquelas encarnações, né? E aí nós nos tornamos mais próximo daquilo que a gente pode chamar de humano, né? E deixando a nossa a animalidade para trás, né? Tudo aquilo que é instintivo, tudo aquilo que só pensa no prazer, tudo aquilo que só pensa na satisfação de si mesmo, né? Ou de si mesmo é deixado para trás e aí a gente tem a gente pode falar que já se tornou um pouquinho mais maduro, né? É isso. O postulado freudiano da mente inconsciente como uma estrutura de memórias esquecidas e irrecuperáveis é um precursor da teoria da reencarnação. Ele prepara o caminho para a aceitação científica dessa teoria e deve inevitavelmente levar a ela. Por sua vez, lança luz sobre a doutrina do karma, pois o ego que revive a partir de um nada aparente e a mente consciente que reaparece a partir do inconsciente
quando a produção dessas energias de ideias, isso é, dessas tendências sanskaras, né, é levada ao repouso, elas não podem mais materializar-se num ambiente físico, no novo nascimento. E assim o homem se torna livre do karma e entra no nirvana. Enquanto acreditar que ele é o corpo, ele precisará reencarnar num corpo de novo, né? Todo esse parágrafo que também é interessante, né? É bem interessante, está falando que aqui, né, gente, e tem que lembrar que esses escritos têm mais de 50 anos, né? Então, aqui também Freud acho que deve ter quantos anos? É bem mais de 50, tem quase 100 anos, se eu não me engano. Foi quando originou toda essa teoria aí do inconsciente, mas isso também Freud também não veio do nada, já existia Charcot, que era um outro, que era um médico também psiquiatra, que já falava dessas ideias de inconsciente, dessas memórias que ficam latentes, né? E tudo isso está dentro da gente ali, de uma forma ou de outra, está dentro de nós existindo, né? Que são os samskara, que são também as reminiscências de outras vidas, reminiscências dessas vidas, e são essas benditas samskara, né? Ou essas reminiscências que vêm para a gente durante todo o dia. Aqueles que já têm o cuidado de estar observando o próprio fluxo de pensamentos, vocês podem perceber que às vezes começa a vir alguns pensamentos e, quer dizer, praticamente do nada, não tem um fluxo de continuidade, né? Porque o pensamento um engata no outro e vai vendo. Se você fala melancia, aí pode vir alguma coisa reverente vermelho, às vezes que você comeu melancia, então tem um encadeamento, mas tem algumas coisas que vêm do nada, né? Principalmente quando é tendências ligadas já a vícios mentais, vícios já do corpo físico e etc, né? E aquilo começa a vir forte e persistente, né? Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem o que são essas benditas sanskaras aí. É isso que nos mantém aqui preso, eu não gosto dessa palavra, né? Mas nos mantém atado, que é preso, né? Nós ficamos atados aqui nessa dimensão muito em função disso. Por isso que ele fala, a partir do momento que elas se tornam inerte, acabou, né? Acabou, overgame, né? Aí passa para outras dimensões, não precisa mais reencarnar, mas enquanto essas tendências, né? Essas reminiscências, essas sanskara tá forte e firme, é muito difícil você transcender. Por isso, todo esse trabalho que se tem, né? E como é que diminui essas sanskara, essas reminiscências, né? Através de trabalho abnegado, através ah, da devoção a um ser, de entrega, né? Devoção no sentido de se entregar a uma divindade, a um mestre, a um guru, né? Isso é de cada um. E também de trabalhos, né? Trabalho altruísta, né? O Karma Yoga, ou o próprio trabalho que você às vezes exerce no mundo físico, às vezes você não sabe por que eu tenho que fazer esse trabalho tão ruim, né, mano? Pô, os outros fazem um trabalho tão gostosinho, eu tenho que fazer. Porque você está ali limpando um karminha ali antigo, né, mano? Não tem muito choro, né? Não tem muito choro. As coisas são o que são, né? Eu fiquei 32 anos em hospital, só fui entender o que eu estava fazendo no hospital depois de 30 anos, né? Tem isso, né? Mas depois de 30 anos é que eu fui entender, aí ficou fácil, mas daí eu já estava para sair mesmo. Mas 30 anos ali eu cumpri o meu Dharma, né? Meu Dharma, meu Karma, e tudo que eu tinha que cumprir. Quer dizer, tudo não, né? Pelo menos dentro daquilo que estava nessa programação aqui, dessa existência. É isso. Trabalho na Umbanda também, né? Mas o trabalho na Umbanda já era uma alegria, mas é um trabalho. Você está ali, né? Toda sexta-feira, segunda, está ali, né? Se doando, se colocando, sem esperar nada, né? A não ser que você vai lá sempre esperando alguma coisa, né? Aí o crédito já está recebendo, né? Mas se você está ali trabalhando
por trabalhar, né? Isso sim, é ação desapegada ou abnegada, né? E aí você essa ação essa ação abnegada, ela enfraquece e dilui essas samsaras, né? Sanskara, né? E essas reminiscências. É assim, não tem mágica, não tem um guia ou uma divindade que vai vir lá e passar a borrachinha para a gente, assim, ah, que bonito. Ah, ele é tão bonitinho, ah, é tão bonitinho, vou passar uma borrachinha. Ah, isso não existe, né? Existe divindades, existem seres que podem nos auxiliar, né? Bem diferente. Auxiliar é uma coisa, nos instruir é outras coisas. Mas o trabalho é nosso, né? O trabalho é de cada um. Sim, pedir ajuda, sim. Às vezes você não tem força para determinada ação ou determinada ação kármica que você está sofrendo, né? Não é vergonha nenhuma pedir auxílio, pedir ajuda, buscar isso daí, sim. E aí sim, um ou outro seres, uma ou outra divindade ajuda, né? Alivia, né? Alivia. Mas também eles não podem eliminar o karma e nem ter uma interferência direta, né? A não ser que você seja iluminado, mas se você é iluminado, você não vai precisar, você não vai estar sofrendo ação kármica. Não tem sentido, né? Perguntas? Temos 5 minutos aí para perguntas, para comentários. Fiquem à vontade também para tá falando, se colocando, né? Ou vocês estão entendendo tudo, ou estão entendendo muito pouco, né? Daí fala, não vou fazer pergunta para não me complicar. Ô, pai, não é nem bem uma pergunta. Eu estava aqui nesse terceiro parágrafo, né? Que o senhor fala do. Como é que fala? Das coisas que a gente já passou, do desaprender, né? Coisas que a gente já aprendeu e o desaprender, né? Faz muito tempo já, não tinha nem pensado ainda em entrar em terreiro. Eu li um livro que chama Os Exilados de Capela, né? E ele retrata espíritos assim já numa consciência bem elevada, mas foi dominado novamente pelo ego. E aí quando foi entrar no processo reencarnatório, aí conta que veio para esse planeta que a gente conhece hoje, né? Planeta Terra, mas ainda na Comecei, época bem antiga ainda, tipo dos Homens das Cavernas ainda. Aí vai contando a história dele desde o exilamento, que seria o desaprender, já estava iluminado lá no X. Iluminado assim, num planeta melhorzinho, né? E aí o ego dominou e ele, por um assassinato, volta. Eu não sei se é um romance ou não, mas puxou nessa linha, né? Que ele voltou para um país, foi exilado para um planeta, aliás, né? Para reaprender o caso do próprio ego dele. Aí esse parágrafo me lembrou essa leitura e conta até o caso de pessoas siamesas, né? Que nascem, é tão forte o karma entre eles que nascem siameses já por causa dessas coisas do karma e dharma. E aí vai reencarnando várias e várias. Aí começa como siameses, depois como gêmeos, aí vai indo até quebrar tudo. até virar Aí marido, esse parágrafo me até lembrou virar esse marido e livro. mulher. Até Até virar marido e casar, mulher. até casar. Ir pro divórcio. É que esse parágrafo me lembrou esse livro. Eu entendi o que você falou. É, Essa palavra desaprender me trouxe esse livro. existe, existe alguns sábios que falam sobre essas histórias aí, né? O planeta Terra tem uma parte dele, ou teve uma fase desses expurgos aí de outras regiões aí do cosmos que vieram para cá aqui e está aqui até hoje ainda aí tem um grau de desenvolvimento grande, né? E nesse mesmo livro, por que eu lembrei dele E em a duas gente não partes? sabe, né? E a gente não sabe qual de nós é, né? A gente É, fala eles, às vezes. é. E Então, nesse mesmo livro cita tá. essa parte que você falou também de quem era um bom engenheiro lá na época das pirâmides, né? É, Hoje, nessa atualidade.
Inclusive, nesse mesmo livro, conta a trajetória desse espírito que foi indo até chegar nessa fase. Ele veio para ir indo até e se melhorando. E ele tinha esse conhecimento das pirâmides justamente por um conhecimento anterior desse outro planeta. Aí já são histórias, né? Eu não sei, Não, mas não, história, mas eu falo assim, que deu para eu assimilar uma coisa com a outra dentro desse entendimento que o senhor me falou, falou pra gente agora, né? sim, tudo são Do possibilidades, né? músico, do Tudo engenheiro, né? dentro desse raciocínio, essas possibilidades É, são plausíveis, né? É isso. raciocínio. Mas Ô, tem que pai, lembrar. Pois não, pode falar. dentro desse mesmo raciocínio, né? Não sei se forçado talvez pela mente, pela vida atual, dentro do chá da ayahuasca, eu consegui ter visão, digamos, uma visão assim, um vislumbre, eu em outras passagens atuando nessa área que eu tô hoje, tipo, em Legal. construção, em linha férrea, eu me vi executando obra em rios, assim, e tinha muito disso, né? Aí hoje eu venho, acabo chegando nessa etapa de novo, depois de muita dificuldade, obviamente, mas cheguei nesse estágio agora na parte de engenharia, onde o senhor estava explicando na aula de hoje. Algumas coisas elas se tornam fáceis para mim, mas mesmo eu não tendo executado elas antes de entrar na engenharia, que eu fui pegar numa colher de pedreiro depois de formado engenheiro. Então, algumas coisas se tornam fáceis para mim, mas eu nunca tinha feito antes. E sem gostar de ler, né, Alex? Não, não, isso é uma coisa que não cita. Não cita isso aí. Sim, Veio sim, nato, né? é isso mesmo, é isso mesmo. Agora, às vezes a gente tem algumas coisas. Mas é isso, a gente já falou sobre. Aptidões. Cada um aí é só se olhar, se ver, vai procurar, né? Quer saber algumas coisas que fez em vidas passadas sem ficar buscando muito, é só ver o que tem facilidade nessa vida, né? Ou que tem Legal. muita aversão também, né? O que tem muita aversão é porque alguma coisa pegou em algum canto também. Porque nós somos, né? Esse corpo de cada um de nós que está encarnado é a somatória, né? De todas as outras existências, né? De todas, né? É um núcleo de alma. Esse corpo que está aqui agora é o mesmo núcleo de alma que era eu lá em outro tempo, e de cada um de vocês é isso, né? E o objetivo é desidentificar do corpo, né? O que é desidentificar do corpo? Não é largar o corpo, né? Não tem como largar o corpo, né? Mas é não achar que é só o corpo, né? Não ficar preso nessa ideia. Essa ideia, essa ideia não, esse é um pensamento. O pensamento eu sou o corpo é o grande vilão de toda a nossa humanidade hoje. Eu sou o corpo Verdade. e eu estou no mundo, e ponto, né? Não. Eu estou no corpo, estou aqui existindo, né? Mas existo em outras possibilidades dimensionais aí conscientemente, né? E estou aqui agindo, fazendo, É esse desapego é que vai, esse desapego do corpo, mas tendo zelo pelo corpo, né? Igual um carro, né? Você vai cuidar do teu carrinho, você pagou lá uma grana preta, você não larga ele, né? Você cuida dele, é a mesma coisa. Mas você não é o carro, né? É o mesmo exemplo isso. Exato. Você não é o teu carro. Tem gente que acha que é o carro, porque eu vejo, às vezes eu estou caminhando e vejo o nego passar alisando o carro como se estivesse alisando a mãe que ele gosta tanto, né? E fica ali, né? Acho que o exemplo mais clássico é isso daí, né? O carro, um dia você pode vender, jogar fora, ou quebrar, ou bater, sei lá o quê. Tá. Mas você não é o carro. E o corpo é a mesma coisa, nós não somos o corpo, né? Eu sei que essa ideia não é fácil de pegar, mas a gente já tem que ir plantando essa semente. Porque Sim. mais dias para um, menos dias para outro, vai deixar o corpito, né? Vai deixar o corpito aqui e vai partir para outras dimensõezinhas aí. Então, não é E seja fazer uma dimensão um não pouco é melhor, fazer né, as pai? coisas aqui com medo, né? Porque é pecado, pecado, essas coisas aí não é bobagem. A questão é grau vibracional, né? É grau vibracional.
das coisas que você faz, das coisas que você pensa, das suas ações, é isso que vai te dar um determinado grau vibracional que vai te permitir estar naquela vibração compatível ao que você é como consciência, como ser lá. É isso. Como diz o Agostinho, né? Alguns já conheceram o Agostinho, ele fala, não há pecado, não, isso tudo é céu, só que o céu tem vários níveis, né? Tem vários andares, né? Vamos imaginar um prédio gigante, tem um andar de baixo, né? Esse andar aqui que a gente já conhece, o andar de cima, né? Aí tem subsolo 1, subsolo 2. Mais ou menos, e aí vai, né? Até você chegar no céu mais bonitinho, né? Mas tudo é céu, né? Tudo é É mundo. aquela história, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? É isso daí, é uma fala interessante, é isso aí. Tudo pode, mas não eu, né? Tudo pode, mas não exatamente Pode, para mim. então, tudo pode, mas Você aquilo tem que saber o que lhe cabe ou não, né? tem que ter discernimento, né? Para saber se aquilo é viável para você dentro do que você está existindo hoje, né? Se aquilo é Exato. bueno, né? É isso aí, meus irmãos e minhas irmanitas. Gratidão pela audiência, né? Pela presença. Vai deixar gravado para quem não participou. E é isso, por hoje é só. Eu agradeço. Vamos tocar nosso sinitozito aqui para fechar. Quem quiser fechar os olitos aí, deixa eu só marcar o parágrafo aqui para eu não me perder na próximo encontro. Quem quiser fechar os olitos aí, vamos lá. Grande Espírito, Grande Mãe, o eu superior, né, de cada um de nós, maestros e maestras da sabedoria que nos auxiliam nessa busca, nesse empreendimento, né, do reencontro com o nosso ser divino, que nos dê vislumbre, que nos dê insights, que nos dê entendimento, compreensão, sabedoria.